Olá, estamos mais uma vez aqui fazendo o nosso terceiro podcast, hoje sobre saúde mental no trabalho. E para falar sobre esse assunto, vamos falar com a advogada Adriana Filardi e a médica Renata Cortella, que vocês vão conhecer agora. A Adriana, ela é pós-graduada em processo civil pela PUC, em São Paulo, mestre em Direito de Justiça e Desenvolvimento pelo Instituto de Pesquisa de Brasília, IDP, pós-graduanda em Relações de Trabalho pela Faculdade de Direito de São Bernardo. A doutora Renata, ela é médica, palestrante, comunicadora de medicina preventiva, saúde mental e desenvolvimento pessoal. Então, vamos começar. Obrigada por você ter aceitado o convite, por estar aqui. Muito prazer em conhecê-la. E você também, Adriana, obrigada. A gente vai ter muita coisa para falar hoje aqui sobre direitos de trabalho, né? Sobre problemas que se encontram hoje em dia com afastamento, né? Por problemas de saúde mental. E a doutora também vai falar sobre isso. Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui hoje, ainda Obrigada. mais num tema tão relevante, não é? Com certeza. E tão atual, não é? Atual demais, e acontece muito, né? A gente sabe o que tem de gente aí sendo afastada de trabalho por problemas mentais. E o que a gente ouve falar, né? Acredito que você vai poder explanar melhor do que eu, de excesso de trabalho, né? Excesso de horas de trabalho, de demandas, né, que as pessoas têm, mesmo quem trabalha em casa, home office, que eu acho que ainda chega a ser até um pouco pior, porque não tem hora, né? Sim, sim. Então, O direito hoje, aliás, vou até voltar um pouquinho, né? Antes da pandemia, a gente tinha uma realidade, já existia, é lógico, o trabalho excessivo. Aí a gente pode até falar da questão de quem fica em casa, né, do trabalho em home, e também, mas não era tanto a realidade nossa, né? A maioria das pessoas, elas trabalhavam presencial, né? Então, também tinham as questões extenuantes de trabalhar até tarde, entrar muito cedo, ou quem tem o trabalho noturno também, que a doutora vai poder falar que quanto isso impacta, que hoje se fala muito na medicina integrativa, a questão do sono. Eu sou uma pessoa que dorme muito pouco, tenho problema para dormir. E eu não sabia tanto quanto isso afetava. Então, até isso, o trabalho noturno, ele também afeta e deixa a pessoa mais suscetível para questões psicológicas também, e tem uma exaustão. Então, já existia uma questão e um olhar da justiça em relação ao dano moral, dano material, este tipo de problemas psicológicos já eram vistos pela justiça. Depois da pandemia, o que a gente percebe? Que aumentou muito as doenças psicológicas, psiquiátricas relacionadas ao trabalho, aumentaram muito. E hoje, por exemplo, o escritório que a gente atua muito em doença ocupacional. E antes, a doença ocupacional, o que era? E ainda é também, mas era uma síndrome do manguito rotador, porque a pessoa erguia os braços acima da linha dos ombros. Exato, era mais ortopédica. E hoje a gente vê uma mudança. Aí tem os dois lados. Qual? A questão do teletrabalho, que a pessoa fica por horas e não consegue, né? Ela fica disponível e ela não tem o direito ao desligamento, que a gente fala. Que é o quê? Acabou a atividade? Acabou, vou cuidar de outra coisa. Então, acaba ficando no mesmo ambiente e fica à disposição e acaba até misturando. Então, enquanto está ali comendo, vou fazer um almoço, vou aproveitar, então, vou trabalhar um pouquinho enquanto o feijão está cozinhando. Então, a pessoa não desliga. E então fica muito difícil separar, e isso causa, claro, um adoecimento. E também as relações, como as pessoas ficaram mais sensíveis depois da pandemia também, que a gente percebe? Uma falta de estrutura das empresas em receber essas pessoas, esses trabalhadores. Então, a gente tem muita questão relativa à liderança. Então, a liderança, quando ela não é humanizada, ela causa impacto no trabalhador. Então, as pessoas estão muito preocupadas, é lógico, na produção, porque a empresa ela tem que dar lucro, correto? Só que a forma com que isso tem sido feito tem adoecido os trabalhadores. Então, a gente vê muitas pessoas de telemarketing
com síndrome de burnout, síndrome de esgotamento, trabalhadores também que recebem cargas excessivas de trabalho e a gente fala muito em meta inalcançável. Então, olha, você tem que produzir tanto até o fim do mês e a pessoa fica... Aquela exigência, né, de você ter que fazer e você ter que cumprir aquilo. E o mundo está ansioso. Então, de uma forma geral, e o Brasil, salvo engano, doutora, acho que é o segundo país que toma mais medicação para ansiedade no mundo, acho que perde para os Estados Unidos. Então, você vê que a população, nós, de uma forma geral, não estamos bem. Não. E agora, voltando para a questão do trabalho, tá mais difícil. Me parece assim que depois da pandemia ficou mais difícil e a prova disso ela é um pouco mais delicada na justiça, porque não é uma questão, como a doutora falou, ortopédica, né? E é importante a gente falar isso. O burnout, ele é relacionado ao trabalho. Então, tem o CID, o Código Internacional de Doença, relacionado laboral. Sim. É ocupacional. Sim. É exaustão. Né? Sim, o burnout sim, mas quando a gente vai classificar, não está nas doenças mentais, está nas doenças laborais, ocupacionais. Tá. Então, o burnout, ele é relacionado à exaustão, mas associado ao trabalho, ao ambiente do trabalho, a como ele está sendo feito, a todas essas pressões, né? Uma gestão que ela não é empática. E aí isso é um acúmulo, não acontece da noite para o dia. Por isso é muito importante que tenha uma responsabilidade da empresa, que crie esse ambiente, que seja um ambiente agradável de se trabalhar. As empresas têm que treinar esses líderes, tanto para que eles tenham essa gestão empática, como também eles consigam identificar esses sinais de exaustão, de excesso, de ansiedade, como também os colaboradores, eles comecem a colocar os limites, né? Então, dizer não, como você trouxe, de não ter horário para trabalhar, né? O dia inteiro, especialmente quem está em casa, ou mesmo quem sai do trabalho e continua respondendo. Em casa, Então, é muito da empresa e aí também de cada um saber o seu valor e não tá esse valor associado só ao trabalho, mas é um tema muito complicado, né? Porque quem está ali nessa opressão, beirando um burnout ou entra nesse burnout, ele está num ambiente que é como se ele não tivesse saída, né? Então, quando você tem gestores que tem essa mentalidade, esse ambiente de trabalho, o colaborador ele fica numa situação muito difícil porque ele sente que ele não tem saída, que ele precisa fazer exatamente tudo isso. E não raro ter o assédio moral, né? Sim, exatamente. Que também é uma coisa que vai acabando com a pessoa. Aí entra a saúde mental, né? Não, total. Que daí a pessoa vai se desgastando, vai ficando de lado. Sim, né? Esvaziamento de função, a gente vê bastante. Então, a pessoa começa a ficar de escanteio, né? O líder fala assim, olha, dessa reunião você não participa. Exatamente. E aí a pessoa vai se sentindo isolada e começa a se perguntar, será que... A gente vê muito no escritório da pessoa vir ao escritório e falar assim, mas será que eu estou sofrendo? É assédio ou não? Ela nem sabe. Ela fala assim, olha, me tiraram as atividades que eu fazia. Agora eu fico ali sentado e aí o pessoal às vezes passa alguma coisa, não passa. E até ela não tem consciência. Por isso que é importante a gente falar aqui dessa questão, para de repente tem muita gente passando por essa situação e não sabe. Está sem dormir. Doutora, quais seriam os sintomas da... Uma exaustão que não passa, né? Não é uma noite bem dormida, um final de semana que você descansa, né? Então não é um cansaço, é essa exaustão. Um excesso de ansiedade, quando você percebe que de repente tem palpitação, muitas vezes vem associado à insônia, então ou uma dificuldade para dormir, você não para de pensar em tudo que você não fez, tudo que precisa fazer, ou acordar durante a noite, ou mesmo que durma a noite inteira, acorda sem se sentir descansada, né? Porque tem gente que dorme 6 horas por noite, está ótimo, mas esse sono precisa ser de qualidade. Então essa exaustão, muitas vezes a insônia, o excesso de ansiedade, muitas vezes perdendo o gosto pelas coisas que gostava.
Então, você começa a perceber que a pessoa, até as coisas que gostava de fazer no dia a dia, ela perde esse prazer. E também o fato, né, já tem casos também de pessoas que só de pensar, de ter que ir trabalhar, já dá... Tem uma crise de ansiedade. Aquela crise, né? Eu vou falar uma coisa pessoal, mas aconteceu isso com a minha filha. E ela teve uma crise de ansiedade no meio da Bandeirantes. Nossa. E ela parou o carro porque ali ela já estava travada e não conseguia fazer, né, se resolver ali sozinha. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada e ela chegou. Era relacionada ao trabalho? Era relacionada ao trabalho, porque ela não tinha horário, na verdade, né? Esse que é o problema, né? Tinha semanas que ela trabalhava de madrugada, tinha semanas que ela trabalhava de manhã até a noite. Então, quer dizer, isso começou também a... Vai esticando a corda. Eu sou uma pessoa que gosta muito do trabalho, gosto muito do que eu faço. E vira e mexe, eu tenho, sabe, que falar, opa, parou um pouquinho. Porque senão eu vou domingo, eu vou, sabe, eu fico até tarde, acordo muito cedo. Isso é um ponto importante da gente então falar. Então eu vou fazendo, né? E aí eu falo, não, agora parou um pouco, porque você está um pouquinho além do limite. A gente tem que se autoanalisar também, Sem né? dúvida. E falar, não, peraí, estou fazendo errado, né? E até é muito importante isso, porque você pode ter um burnout mesmo num trabalho que você ama. Isso é muito importante da gente falar. O burnout pode vir desse ambiente horroroso, mas também você pode ter um burnout fazendo algo que você ama. Né? Pelo excesso, porque ele está demais, porque você não está tendo um momento de descanso, de lazer. Então, na medicina do estilo de vida, a gente tem os pilares da saúde. Claro que a gente não vai ter perfeição. Eu nem gosto de falar sobre equilíbrio, eu gosto de falar sobre harmonia. Harmonia. Porque falar em equilíbrio causa um certo estresse. Não, a gente tem a impressão de que tá tem sempre assim, não tá. Perfeito. Não tá. Eu gosto de falar sobre harmonia, porque vai ter um momento que às vezes você vai ter que dar um gás no trabalho. Mas em algum outro momento você vai cuidar super da sua rotina. E aí é família. Então, assim, aí tem as férias. Então, eu gosto de falar de uma harmonia. E isso é super importante para a gente ir se conhecendo. E a gente tem que cuidar desses pilares, na medida do possível. Não é sobre perfeição, não é sobre ser musa fitness. Para que a gente tenha esse bem-estar e lide com tudo isso. Então, se você está investindo todo o tempo no trabalho, tanto isso, você vai estar prejudicando o seu sono, né, o seu tempo em família ou amigos, o seu tempo de treino, né? Quanta gente fala, não treino porque eu não tenho tempo. E muitas vezes muito tempo no trânsito, a gente sabe todos esses problemas, mas isso vai te deixando cada vez pior. Né? Vai reduzindo a sua capacidade de lidar, de enfrentar esses desafios e tomar essas decisões. Então, é super importante. Verdade. Adriana, me fala uma coisa. Quais os tipos de denúncias, né, que você costuma receber? É moral, sexual? Olha, o que acontece? Sexual, poucos. Pouco. Eu penso que é até um tabu ainda para as pessoas. Então, para elas chegarem num escritório, as pessoas falar com pessoas que elas não conhecem, né, e tratar deste assunto ainda é um tabu. Então, são poucos os processos em que as pessoas falam realmente do que aconteceu e chega a uma ação judicial. O que a gente aconselha é o quê? Aconteceu, faça um boletim de ocorrência, converse com a liderança, porque é uma questão muito séria e normalmente está relacionada, né, à mulher. Normalmente é relacionada à mulher. Né? E então nós temos no escritório, inclusive envolve uma multinacional que a pessoa acabou até se reportando para o exterior. Mas não saiu, não houve uma definição do que de fato aconteceu. Agora, a maioria é assédio moral. Então, é a pessoa que sofre mesmo. Nós somos todos humanos. E os líderes também alguns têm preferências e apesar de... não tratam as pessoas com equidade. Então, então tem aquele preferido, então aquele vai trabalhar menos. E como a gente trabalha muito com montadora, com trabalhadores de montadora, então a gente vê muito isso. Que a pessoa trabalha em excesso, a pessoa já tem um problema ortopédico, ela está restrita. O que a gente fala restrito? É o trabalhador que foi, por trabalhar em excesso, ele adquiriu uma moléstia ocupacional física.
Tá? Vamos começar da física. E por conta disso, ele tem que ser realocado. Ele não pode trabalhar na mesma atividade sob pena de lesionar mais ainda o que ele já tem, o problema que ele já tem. Então, ele é colocado numa função compatível, que a gente chama. Aí o que acontece? Se isso não é bem tratado, os outros funcionários que veem esse numa atividade realocada, trabalhando mais devagar, começa o quê? A criar uma diferença entre eles. Sim. E se não tem uma liderança forte e humanizada, essa pessoa acaba sofrendo muito. Inclusive, olha, tem até apelidos, chama pé de frango. Essa pessoa que fica realocada. Os outros funcionários costumam chamar de pé de frango. Pé de frango? Pé de frango. De onde veio isso? Você acredita? E o pé de frango tem colágeno, né? Tem colágeno. Enfim, não, pé de frango. Então, eles ficam todos ali e já sabem que o apelido deles é esse. E aí, a gente está rindo aqui, mas acaba o quê? Um dia, outro dia... Mas você passa 1 ano, 6 meses nessa condição, ninguém aguenta. Não tem. E a gente sabe assim que a gente tem que equilibrar, né? Equilibrar não, como que a doutora falou? Harmonizar. Temos que harmonizar. Mas a questão é que, principalmente para o homem, que a gente sabe da força de trabalho, então ele tem que nós também, a gente tem que se sentir útil, mas eu digo assim, que culturalmente a gente tem aquela questão do homem que tem que prover, que tem que trabalhar. Então você imagina como é que fica essa pessoa. Autoestima, né? Autoestima. E isso acaba levando a doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, como o burnout. Então tem esse tipo de ação. Quando a pessoa é esvaziada da atividade ou é colocada em atividade realocada. Tem também casos de telemarketing, é muito conhecido porque é muito exaustivo e as pessoas têm metas assim absurdas para bater. E horário para ir ao banheiro, e aí tem aqueles poucos minutos. Exato. Então, isso e a gente percebe. Revisto, e o tempo todo falando no telefone, né? Então, apesar de ter a lei específica, que não são 8 horas, né? Imagina se a pessoa direto no telemarketing ficasse 8 horas. Então, é horário reduzido, mas mesmo assim as metas são agressivíssimas. Então, a gente tem bastante caso de burnout que começa como a doutora falou. Então, começa com essa exaustão, aí cai o rendimento, vira, na verdade, uma bola de neve, porque a pessoa começa a não dormir. Aí começa a entregar menos. Aí ela começa a ser cobrada. Então, as avaliações periódicas não são positivas. Então, ela se sente pressionada. E aí, olha... E ainda lida com pessoas, né? E não felizes. O telemarketing é complicado, porque... desconta tudo em cima. A gente tem que ter um pouquinho de empatia. Porque... a gente sabe que é difícil, né? Sim, então, a gente talvez negar de uma forma mais direta e tranquila, né? E não emocionar mesmo, porque para eles é difícil. A gente sabe que é mesmo um dos setores que mais sofrem com isso. E agora um outro exemplo que eu posso dar. É uma montadora aqui da região do ABC também, que eles tinham vestiários abertos. Então, não tinha box, por exemplo, para tomar banho, não tinha nada. Que coisa horrível. Então, o que acontecia? Os trabalhadores, depois do turno, tomar banho ou para pegar o ônibus fretado, ou para ir para o seu carro, enfim, para sair limpo, porque eles vão todos de macacão, tem fuligem, tem uma série de questões até insalubres, né? E não tinha divisória nenhuma nos banheiros. Então, nos banheiros sim, desculpa, no vestiário. Então, o chuveiro todos abertos. Olha, esse é um caso até que foi interessante, porque difícil o trabalhador falar o que de fato acontecia com ele. Então, o que a gente fez no escritório? Os advogados atendiam os clientes. Esses trabalhadores. Por quê? Porque com mulher... Eles não se mas o que aconteceu? Mas te falavam alguma coisa? Não falavam nada. Olha, eu acho muito difícil. Um monte de homem tomando banho junto, acho impossível alguém não fazer uma piadinha sem graça. Não fazia. Olha, não vai dar certo essa entrevista. Vamos separar. E aí, quando a gente colocou um advogado para falar com eles, coisas horríveis, né? Então, eram assim, apelidos jocosos, horríveis mesmo. E aí, a gente acabou entrando com uma ação judicial,
né? Pedindo indenização por dano moral, porque a pessoa ficava exposta. E eu vou dizer para vocês que tinha alguns juízes que falavam que isso não é um dano moral. Tinha que provar que a pessoa sofria algum apelido, alguém falava alguma coisa. Como é que você prova isso? Mas o fato a gente de você não ter mas a se sua você privacidade... Então, esse é o ponto. Porque o fato da pessoa não ter privacidade, ela já está exposta ali. Então, o dano moral já é configurado a partir daquele momento. Você prova que não tem separação no banheiro, já é constrangedor, não é? Com certeza. Mas, enfim, num caso específico que o juiz não deu, o tribunal reconheceu. O tribunal falou, opa, você coloca um monte de trabalhador, o mínimo que ele quer é privacidade, né, para tomar banho. Mas é um caso, você vê que tem muitas questões que você nem imagina e de fato acontece. A gente sempre pensa nisso, né, da pessoa que fica de lado ou que os amigos já não conversam tanto, não convidam para almoçar, né? A gente sempre pensa nesse lado, né? Que é o que mais acontece, né? Quer dizer, eu acho que é o que mais acontece. Mas tem outras coisas aí, como você falou, que a gente nem imagina, foi interessante, né? o quê? Que hoje tem colocar nas divisórias. Então, assim, a gente teve que entrar com as ações judiciais e a empresa acabou entendendo, né? Financeiramente até, porque ela recebeu um número grande de pedidos de indenização. E aí ela repensou, reavaliou e colocou, de fato, essas divisórias. E agora tem a NR1, que também já foi revista, né? Então, a NR1, ela já está em vigor e ela começa, a multa, a fiscalização de fato começa em maio do ano que vem. E foi um passo muito importante e relevante. Porque as empresas, porque muito se falava, a gente tem uns mecanismos processuais e legais já que protegem o trabalhador. Porque se ele recebe um dano que seja moral ou físico, ou material, ele tem que indenizar. Quem causou o dano indeniza. A regra geral é essa. Então, na Justiça do Trabalho, para os trabalhadores, também era assim. Mas não tinha uma regra específica em relação a quem sofre assédio, a prevenção das empresas em relação a esses problemas. Quando a doutora falou da importância. E aí vem a NR1 falar exatamente disso. Falou assim, olha, não adianta só você ficar pensando em ergonomia. Você tem que pensar como é que está o emocional do teu trabalhador, do teu colaborador. Já tem algumas empresas que trabalham com relaxamento na hora do almoço, né? Que já estão pensando um pouco no trabalhador nesse sentido, mas ainda é muito pouco, né? Não dá pra gente... tem muita empresa que só porque faz um alongamento uma vez por semana, né, acha que está fazendo a parte. Isso não é suficiente de forma alguma. Precisa implementar mesmo medidas de apoio psicológico, de um ambiente de trabalho acolhedor. Muitas empresas estão incluindo rodas de conversa. Então, é importante a gente começar a entender como que vai deixar esse ambiente de uma forma que o colaborador se sinta à vontade para se expressar. E a união também, né? A união, exatamente. Esse diálogo. E as empresas que não se atualizarem, elas vão perder. Porque a quantidade de colaboradores afastados, reduzindo a produtividade e também afastados, isso cai a produtividade e o rendimento da empresa. Sim. Então, é também uma inteligência da empresa investir na saúde mental dos colaboradores para que ela também esteja produzindo bem. As que não se atualizarem vão perder. Rotatividade é uma coisa horrível para a empresa, porque você tem que ficar treinando novas pessoas. Exatamente. Então, é custoso você não investir na saúde mental dos colaboradores, né? Investir nessa saúde mental é um investimento, não é um gasto. Sim. Porque você perde um trabalhador que já está acostumado com a empresa, já sabe do trabalho. O treinamento. E aí você tem que arrumar outro, ensinar tudo de novo. O turnover alto impacta financeiramente na empresa. Impacta financeiramente. Então, acho que isso vai, né, parar um pouco para pensar. Mas olha só, a gente está aqui refletindo sobre isso, mas isso já é certo, né? O trabalhador feliz, ele não produz tão bem, né? Infeliz não produz tão bem. Não, o trabalhador infeliz, ele não produz tão bem. Não tem vontade. Exato. Não está motivado. Mas precisou modificar a NR01 para estabelecer e falar assim, olha, a partir de agora, se não tiver um programa de saúde mental nas empresas,
a gente vai multar. Porque segurança no trabalho não é só físico, né? Sim. É o mental também, né? Sim. Exato. Que, aliás, hoje a gente está falando bastante em saúde mental justamente por isso. Porque ninguém dá importância, né? Para a saúde mental. Você vai em todos os especialistas, menos no psiquiatra. Ainda tem muito Né? esse preconceito. Tem. É. Ninguém julga quando alguém está lidando com câncer, né, com uma questão assim, não. Mas o mental, infelizmente, ainda tem muito julgamento, preconceito. A própria verdade. pessoa tem dificuldade de ir ao psicólogo, ao psiquiatra. Mas aí que você vê a incoerência, né? Porque a pessoa, vamos supor, está com câncer e precisa de um acompanhamento psicológico. Aí aceita, Isso, exato. né? Exato. Então, quer dizer, por verdade. que você não vai antes? Né? Vai procurar estigma. cuidar de você também, porque a gente precisa. Aí você tem que partir de um fato, esse exemplo que você deu, muito interessante, porque a pessoa partiu de um fato específico, olha, estou com um problema que foi diagnosticado, que é físico, então, por causa disso eu vou atrás. Mas Exato. dificilmente ela vai sem ter um motivo plausível, digamos assim, mais Tem, concreto, né? Mas não aceita, né? Não aceita. Infelizmente, ainda tem esse estigma. Por isso é tão importante a gente ir falando e também sobre os sintomas, porque a pessoa vai se identificando. Como você trouxe, né? Às vezes a pessoa não percebe, porque ela tá num ambiente que tá todo mundo tão mal. É muito assim, até de saúde. Todo mundo tem gastrite, tá todo mundo com desconforto, todo mundo com dor de cabeça. Todo mundo mal no mesmo barco e acha que tá tudo bem. Exato. Então a gente vê isso na nossa sociedade com Como relação à chama? saúde. Não, uma normose, né? Quando alguma uma coisa se sim, torna sim. normal. Normal. Mas não é normose, natural. é. Não é natural tá todo mundo com dor de cabeça, tomando toda hora com rinite, com sinusite, com amidalite, com gastrite. Não é exato. normal. Quer dizer, se tornou a norma, mas não é Tá. natural. No ambiente do trabalho é a mesma coisa, né? Então tá todo mundo ali mal. Então, Normalizou. quem sou eu? Então, mas isso é perigoso. Então é importante que a gente fale mesmo sobre isso para que a pessoa identifique e fale, não, isso daí não é aceitável, isso vai ser péssimo para você, péssimo para a empresa, então busque ajuda, né? O tratamento psicológico, Até para você aprender a psiquiatra. lidar com a situação, né? Total. Sim. E buscar os canais da empresa também, sabe? O que a gente orienta? Que procure o RH, procure o compliance das empresas, faça denúncia. Hoje é muito séria essa questão, inclusive em relação a denúncias anônimas. Então, a gente orienta que faça isso. Não resolveu, procura se informar, procura um advogado. São 2 caminhos que a gente fala. A questão da saúde, que é procurar um médico. Precisa. Não adianta a pessoa às vezes chega assim, tá destruída mesmo, e fala assim, doutora, porque eu vou processar e tal. Tudo bem, a gente vai cuidar dessa parte do seu processo, do seu direito. Isso a gente cuida, mas e a sua questão mental? Então, a gente tem essa preocupação, porque você vê ali que a pessoa, às vezes, você tem que acabar perguntando. Fala, escuta, você já pensou em acabar com a sua vida? Eu já fiz essa pergunta. E já recebi várias vezes, doutor, eu já pensei. Eu falei, você não está no psicólogo, no psiquiatra, por quê? Né? E aí a gente mesmo, às vezes, encaminha. Fala assim, olha, eu tenho psiquiatra aqui, tenho doutor tal. Procura. Tem cliente, gente, que eu tenho no meu celular, que eu ligo. Fala assim, escuta, você foi. Porque a gente fica... Porque você vê a situação que a pessoa está, né? E assim, não, doutor, não consegui. Eu falei, vai, por favor. E a gente, sabe, o escritório inteiro fica ali, olha, vamos ficar de olho, vamos ligar para a pessoa. Porque ela se sente tão sozinha que ela acha que só ela tem aquele problema. E ela se sente fraca, a gente percebe. E principalmente com os homens. Eles se sentem fracos. Falam assim, nossa, como que eu consegui entrar numa situação dessa e me sentir tão fragilizado, né? Porque fica aquela coisa de você tem que ser forte, você tem que dar conta. Então, na hora que ele se sente assim, fala, meu Deus, você é completamente desamparado. Sim. É bem triste, mas ainda bem que a gente tem recurso, tanto judicial quanto médico, né, doutora? Psicológico. Mas eu acho que o homem, ele por si só, ele já se acha forte, né? Então, ele não aceita, né? Quando ele se vê numa situação Tanto é que dessa, mulher procura mais, eu acho. Procura mais, né? com certeza. Pelos dados, ainda bem que a gente se cuida mais, né? Mas tem muito problema em também. Em todos os sentidos. Mas sabe por quê? Por causa da nossa... A gente trabalha, a gente estuda, a gente cuida da família, então a carga horária nossa é maior. Então, em termos de doenças psicológicas, a mulher também tem muitas e psiquiátricas. A nossa demanda. Né? A gente até pode fazer um outro podcast sobre a sobrecarga da mulher. Da mulher, né? exatamente.
Isso é super comum. O que leva a isso, como evitar, é super importante. Existe porque mesmo essa a somatória de responsabilidade tarefas. que a gente tem é muito maior, né? Porque você tem uma família, você tem filhos, você tem um marido, você tem uma casa. Não é só a você ainda jornada trabalha. laboral, não é? Então... E como que evita? Não deveria, né? Eu tô interessada. Como que evita? É verdade, porque a gente quer dar conta de tudo. Mas olha, até a gente pode relacionar isso com o ambiente de trabalho também e para a mulher. Então, uma coisa que eu sempre recomendo para as minhas pacientes é delegar o que não precisa ser você. Não precisa ser eu que vou ralar minha cenoura, mas só eu posso atender, certo? Então, se eu consigo contratar alguém para que faça a minha comida, por exemplo, entregue marmita, comprar coisa já lavada, entregas semanais precisa ser você que vai escolher o pote do produto de limpeza ou será que você consegue receber semanalmente, mensalmente esses produtos? Então, delegar e automatizar o que pode ser automatizado. Entendi. Então, delegar, contratar pessoas, então, às vezes, uma limpeza de casa uma vez por semana, né? Porque aí você consegue focar no que só você pode fazer. Automatizar tudo que pode ser automatizado, né? Então, não precisa fazer toda vez lista de compras. Pronto, já automatiza para chegar em casa, ou tem esse cardápio fixo, coisa boba, né? Parece boba. Mas não é. Mas não é. Porque uma coisa que deixa a mulher exausta é a fadiga de decisão. Quantas micro decisões ao dia? Vocês vão perceber hoje. Se a gente contabilizar quantas decisões você toma hoje. Sobre tudo. Tanto que eu falo muito sobre planejamento alimentar. Por quê? Para você não ter que ficar pensando todas as vezes o que vai comer e tem louça. Né? É tudo para que você renda mais o seu tempo, essa energia. Então, delegar, automatizar e numa dinâmica da casa ou de trabalho também, distribuir tarefas. Não é um favor. Olha, você pode ser o responsável? Como a gente vai organizar isso daqui? Quem vai buscar o banho? Não é ficar pedindo todas as vezes. A pessoa é responsável por isso. Sei lá, todos os dias é você que busca o filho na escola às 5 horas, tudo bem? Não é assim, todo dia eu vou decidir se eu consigo, se ele consegue. Você cria uma rotina. E uma distribuição. O que cansa também a mulher, muitas vezes, é ela ser essa gestora da casa, que às vezes ela não tá afim. Né? O ideal é que os homens, que seja uma coparticipação ali. Mas, não é ajuda, como a doutora falou, né? Jamais. Não é ajuda. Mas é importante ter o diálogo, como a gente está falando, como o diálogo ele é rico, importante a forma de comunicar também. Tô lendo um livro que eu fiquei anos, comecei e parei, que chama Comunicação Não Violenta. Já ouvi falar. É um livro fantástico, não só para comunicação em casa, no ambiente, mas para a gente aprender a se expressar. Eu vejo muitas mulheres esperando que o marido, o namorado, subentenda que ela gostaria de... Mas não vai. Não. Eu falo ao meu marido, olha, isso aqui, eu gostaria que você fizesse isso. É diálogo, né? Mas eu passei um tempão pensando e aí ele tinha que saber. Não tem que nada. Vamos ser claro? Né, na nossa comunicação. E no trabalho também, né? Eu acho que facilita. Eu acho que a mulher as relações. Ela evoluiu muito, né, de uns anos para cá, né? Eu acho que a mulher ela foi muito submissa, né? Muito restrita à casa, né? Hoje ela já não está mais assim, né? Não. Então, cá estamos nós. Sim, tanto é que, né, os homens a gente percebe que não gostaram muito, né? Dessa emancipação feminina, Eu acho difícil a gente identificar, assim, para mim, né, opinião pessoal, difícil a gente identificar como está. Eu acho que a gente está numa mudança tão grande que está um pouco difícil entender o que as pessoas estão pensando, porque deve ter um grupo de homens que ainda é super machista, sim, que com fala certeza, que ele vai resolver, nunca generalizando, mas tem uma outra turma que eu fico pensando que também está meio... digamos assim, não encostado na mulher, mas tem uma turma que eu vejo assim, o pessoal mais novo, que ou quer uma parceria, ou que tudo bem, que a mulher, se a mulher consegue ter uma renda maior, tá tudo bem também. Coisa que antigamente, né? Jamais, né? Então, tá em transformação. Tá em transformação, sem dúvida. Eu acho que até os períodos de pesquisa é muito difícil diminuir, porque uma pesquisa, né, enfim, nessas pesquisas sérias,
é muito difícil você conseguir fazer um levantamento num curto espaço de tempo. Mas eu acho que está transformando tão rápido que daqui 5 anos, eu acho que o pensamento já vai ser diferente, sabe? 10 anos. Com certeza, essa geração que está vindo agora vai mudar tudo, né? E as relações de trabalho também. E as relações, sim, com certeza. A gente estava falando ontem, estava num curso, a gente falando de gerações. E que da geração anterior, depois dos baby boomers, está preocupada com o trabalho, com ter a casa, construir um patrimônio. E essa é a geração um pouco mais submissa em relação a tomada de decisões do superior. Então, ela aceita mais. E essa turma está mais suscetível ao burnout, ao esgotamento, do que a geração Z. Porque a geração Z não gostou, ela vai lá e troca. Eu não estou aqui falando se dá certo ou errado. Mas eles se comunicam melhor, eles fazem acordos melhores, e se ele não gostou, ele vai embora. Agora, as gerações anteriores, ela fica mais, ela tenta, ela vai. E acaba sendo... eu acho que ela acaba sofrendo mais em relação a essas questões de doenças mentais. Não é? Porque não tem tanto... Não tem, agora tem muito mais apoio psicológico, mas ela recebe mais ordem e fica mais quieta. Mas sabe porque a minha percepção sobre isso, a gente pode contabilizar. Quem aqui cresceu ouvindo que para você ter valor, você tem que trabalhar muito? Quem aqui ouviu que dinheiro não cai em árvore? Sim. Que tal pessoa que vivia, sei lá, às vezes vivia na praia, numa coisa... Era vagabundo. Então, quem aqui cresceu sem poder se expressar? Só tinha que obedecer. Sim. Olha o que a gente está vendo. Então, o que a gente está vendo agora... É claro que a gente pode atualizar isso com psicoterapia, com cuidados integrativos, né? A gente atualizar esses pontos de vista, essas crenças que a gente foi recebendo. Isso é muito importante. Mas percebe que existe aí uma geração que a gente ouviu muito isso, né? A dos pais. Então, quando você chega no meio de trabalho, como é que vai ser diferente? Você acaba aceitando certas situações. Você aceita, né? Humilhação. Uma que pode perder o emprego também tem essa, que a pessoa tem muito medo. Muito medo. De perder. E hoje eles não têm. Hoje realmente é verdade. Essa geração, eles não têm medo, não. Tem muitos papos, né, do desafio de trabalhar com as gerações mais novas, enfim, uma boa discussão. A gente tem que... É difícil até saber o que é certo e errado. Não tem muito isso, porque cada geração está com um propósito diferente. Porque a gente foi criado de uma forma, viu de uma forma, mas também a gente evoluiu, né? Sim. Só que não evoluiu tudo, né? Então tem coisa que a gente ainda vê com outros olhos, né? Então fica difícil, né? É difícil. Aceitar tudo. Sabe que eu fiquei curiosa? Com esse caso, doutora, da montadora, e aí esses colaboradores, eles voltaram para a empresa ou não? Eles continuam. E como funciona isso? Quando ele volta, a empresa sabendo tem que ele processou... Casos, o que acontece? As grandes montadoras têm muitos funcionários, né? Tem 1.000, 2.000, 5.000 funcionários. E aí, o que acontece? Essas pessoas estão trabalhando lá, e elas entram com ação judicial e a empresa não demite. Por quê? Tem dispensa discriminatória também. Se você manda embora, se o empresário manda embora uma pessoa que processou, por exemplo, recebeu um processo aqui de tal, por assédio moral, e aí a pessoa é mandada embora, você vai falar, opa, tem alguma coisa errada aí. Então, é uma dispensa discriminatória, você entra com reintegração e a pessoa volta. Então, essas montadoras não costumam demitir. Tá? Então, a pessoa continua trabalhando lá. Há casos em que o trabalhador não aguenta a pressão, e aí o que a gente faz? A gente entra com um pedido judicial, conversa com o juiz, com a juíza, explica a situação e fala assim, olha, essa pessoa não tem mais condições de trabalho, porque ela está sendo tão pressionada que alguma coisa vai acontecer. Aí a juíza dá uma liminar para a pessoa se afastar do trabalho até resolver o processo. Então, são casos que a gente chama de rescisão indireta, doutora. Tá. Quando a falta grave é do empregador, não é do empregado. Então, numa circunstância grave, que a pessoa está sendo realmente assediada, moralmente, sexualmente, sofreu um dano moral muito forte e tem a repercussão emocional e muitas vezes até física da pessoa, ela começa a ter falta de ar, ela passa mal, a gente teve até caso da pessoa praticamente infartar dentro do trabalho. Então, nesses casos, a gente entra assim com rescisão indireta ou
ou pede um afastamento, a pessoa, o INSS está aí, ela é afastada para se tratar, e quando ela estiver melhor, ela retorna em outra função, com outro líder. Então, a Justiça tem esse cuidado, e nós também de pedir dentro daquela condição do processo. Então, a gente cuida cada caso de uma forma específica. Era isso que eu ia perguntar, porque a pessoa é afastada e depois ele tem que ser recontratado. Aí não causa problema, né? Porque se ela foi afastada e volta para o mesmo lugar, tendo... Normalmente não acontece porque eles têm receio, porque já tem uma ação judicial, então falam, opa, deixa esse cara trabalhar em paz. Foram pouquíssimos casos que eu vi até hoje, eu tenho mais de 20 anos de direito na área do trabalho, pouquíssimos. Acho que foi, na verdade, um caso que eu vi, uma empresa menor, que acabou, depois que a pessoa voltou, acabou pressionando, mas aí a gente foi até a Justiça e falou, olha, está acontecendo isso, e a Justiça do Trabalho tem bons olhos em relação a isso. Bom, acho que nosso tempo está acabando, né? Ó, o Matheus ali, ó, mais ou menos. Mas vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Eu acho que, até para a gente deixar de mensagem, né, de toda essa nossa conversa, se você está sentindo mais ansiedade, se você está percebendo um desgosto até no domingo à noite, né, começa já antes, domingo à noite só de pensar em trabalhar, se você está percebendo um desconforto nas relações, se você tem ouvido coisas que você não está se sentindo confortável, mesmo que todo mundo esteja se sentindo, né, concordando com isso, busque auxílio. A gente vê melhora incrível do acompanhamento com psicólogo, né? A terapia cognitivo-comportamental é maravilhosa, ela vai bem ali naquele momento de vida que a pessoa está com ferramentas. O ideal é que a gente resolva antes do burnout, por exemplo, né? O burnout ele demora anos para se resolver. Então, o ideal é que você perceba antes, né? Que seus líderes, né? Se você é líder, perceba antes. Se você trabalha nessa empresa, observe mesmo todos esses sinais. Não normalize essa exaustão, esse desconforto. E as empresas que busquem mesmo formas de fazer esse treinamento dos líderes, desse ambiente de trabalho, implementar medidas. Né? Eu sou bastante contratada para dar palestras sobre qualidade de vida, sobre rotina saudável, que isso é importante também para a nossa saúde mental. Com certeza. Exercício físico. Então, ter toda essa atenção mesmo e busque ajuda, né? É importante mesmo. É importante falar também que a empresa vai continuar. Né? A pessoa vai adoecer. É verdade, a pessoa adoece, às vezes de uma forma, uma incapacidade total e permanente, num caso mais grave, e a empresa vai continuar com as atividades dela. Então, fica aqui a reflexão. E sempre tem um substituto, né? Sempre tem, e procurar ajuda, como a doutora falou, ajuda médica e ajuda jurídica também. E quando você não está sozinho, a perceber também que você está sendo, como que eu posso dizer? Assediado. É demais já, né? O que estão fazendo com você, né? Isso. E ter tem coragem dúvida. de chegar e falar, não, né? E outra coisa, está com dúvida? Procura ajuda. Olha, eu estou com dúvida, não sei se isso é assédio ou não. Procura um advogado e pergunta. Fala assim, olha, eu estou com uma situação assim. O que a doutora acha? Tem casos daqui de pessoas com grau de autismo 1, sabe? E está sofrendo uma pressão horrível. Até a pessoa entender que é um assédio, demorou mais de um ano. Acho que uns 2, 3 anos para a pessoa entender. Então, procura ajuda. Facilita o caminho. A pessoa não pode sofrer sozinha. Tem isso também, né? Que as empresas de uns anos para cá têm que contratar, né? Pessoas deficientes também, né? Os PCDs. Uma porcentagem, sim, tem que contratar. Mas nesse caso específico, a pessoa foi diagnosticada depois. Mas como que é feito, vamos supor, porque se tem tanto problema assim dentro das empresas, como que é o tratamento com essas pessoas? Mas você está dizendo o quê? Tem os PCDs físicos, né? Dificilmente tem o... com deficiência intelectual, né? Depende do grau. Nesse caso específico, o grau 1 não foi, apesar de estar dentro da lei do autismo, claro, ele está entrando como PCD agora. Então, tem que ter um tratamento individualizado. Por isso que até a NR1 também, humanizado. Então, você tem que ver a condição da pessoa e criar um ambiente propício para que ela possa trabalhar. É a equidade.
tratar os desiguais de formas desiguais para que eles se tornem iguais. Iguais. O autismo ele é uma neurodivergência, né? É diferente de um PCD. É uma neurodivergência que a gente está vendo que é muito comum. Inclusive, muitas pessoas estão sendo diagnosticadas, adultas. Muitos. Isso, Mas isso é importante até em você entender onde que essa pessoa vai se encaixar melhor na empresa, né? De acordo com sua personalidade também, o tipo de trabalho que ela gosta. E é importante falar aqui, doutora, que a gente não está falando assim que é para todo mundo fazer uma roda de trabalhadores, a gente se dá as mãos, porque os empresários ficam assim, meu Deus, então tem que parar o trabalho e todo mundo vai ficar numa roda de conversa e ninguém vai fazer nada. Não é isso. A questão, ela é de saúde mesmo e que vai ter como consequência, inclusive, o resultado da empresa, né, doutora? E de você saber tratar também, né? A pessoa, né? Porque às vezes tem muitos chefes que não sabem ser chefes, né? Dignidade da eles são chefes e não líderes. Não líderes, exatamente. Então, isso, tanto da empresa de selecionar e talvez atualizar quem são os líderes que ela está escolhendo, porque senão você não consegue mudar o ambiente de trabalho, a mentalidade. Então, assim, as pessoas, os líderes das empresas têm que se adaptar, têm que se atualizar. Treinar, né? Agora também tem a NR1 para empresas, né? Para você, psicossociais. Que você tem que treinar e tratar. Os cuidados psicossociais estão dentro da NR1 e eu espero realmente que haja fiscalização. E que as empresas fiquem mais conscientes, porque assim, nós aqui, eu como advogada trabalhista, a gente entra com muita ação judicial, mas é lógico que a gente prefere que os trabalhadores consigam exercer suas atividades de forma harmoniosa e que não cause um problema tão sério dessa seara. Como você falou, tem que ter uma fiscalização. Tem a NR1 aí que vai ter essa entrada, né, em 2026, mas tem que ter uma fiscalização, ela né? já está valendo, só a fiscalização que vai começar. Deu uma folguinha pro... A doutora, com certeza vai ajudar as empresas a conseguir encaixar o perfil e o trabalho delas na NR1. Tem tempo, né? Tá acabando, hein? Vamos combinar que a gente está em outubro, mas tá aí. Eu só acho que não, mas passa rápido. Até muitas empresas têm um ambulatório dentro. Grandes empresas precisam ter um ambulatório médico. Eu trabalhei bons anos num ambulatório médico e é muito legal. E muitos desses ambulatórios trabalham bastante para criar esses eventos, então eventos relacionados à saúde, ao bem-estar. Então, é aproveitar mesmo todo esse suporte, né? Mas a empresa tem que dar espaço, né? Para esses médicos que estão buscando criar esses eventos e esses lugares mesmo que a pessoa possa se sentir. Os médicos trabalham lá atenção aos exames periódicos que nós fazemos, né, com frequência dos colaboradores. Então, é mesmo todo mundo está alinhado com esse objetivo de saúde mental para todo mundo. Né, para quem trabalha, saúde da empresa, que está relacionada à saúde financeira, ela está relacionada à saúde mental de todos. Isso é muito importante ficar alinhado. Gente infeliz não produz bem. Não produz, com certeza. Em nada, né? Nada. Bom, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Adorei. Eu que agradeço. Foi muito produtivo. Eu espero que as pessoas que estão assistindo tenham conseguido entender melhor um pouco o que acontece nas empresas, o que acontece quando você está sofrendo um abuso, né? Um abuso moral, e que passe para mais gente isso, que eu acho que muita gente precisa assistir essa entrevista, tá bom? E conte conosco, né? Se tiver dúvida, estou à disposição também, pode me escrever, meu Instagram, Renata Cortella. Teremos outros assuntos, com certeza. Também, muito bom participar. Obrigada. E também estou à disposição. Tá, obrigada. Então, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem o 4º episódio, que eu vou falar sobre preconceito, né? De várias coisas. E aqui não deixa de ser um abuso, né? Então, na sexta-feira que vem, dia 31, às 11 horas, aqui no